Convidar a igreja para orarmos nesse momento. Senhor, em nome de Jesus Cristo, aqui nós estamos esta noite, nesse culto que temos como tema missões. E nós entendemos e já falamos muitas vezes que missões está no teu coração. O Senhor teve um único filho e o fez dele um missionário. O Senhor o enviou para nos salvar, para nos trazer a mensagem das boas novas. E por meio dele, as missões começaram lá atrás e até hoje elas perduram. E eu tenho certeza que elas são entregues, como já foi dito aqui esta noite, nas nossas mãos. Nós queremos te pedir misericórdia pelas nossas vidas, mas também ao mesmo tempo pedir para que o Senhor possa nos capacitar para a missão que cada um aqui essa noite tem. Nós queremos ouvir tua voz, Senhor, como um comandante que fala aos seus soldados: eis aqui a tua tropa, Senhor, que está pronta para ouvir qual é a missão que cada um de nós temos. Fala ao nosso coração, faz, Senhor Deus, cada um de nós, com que o teu Espírito que habita em nossos corações venha queimar, para que nós possamos ter a certeza e a convicção do que o Senhor quer para as nossas vidas. Oramos no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Querido, abra a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 21. Vamos ler um versículo primeiramente, mas deixe a sua Bíblia aberta, não feche, ou então no livro aí que nós vamos ver vários versos desse texto que vai entregar a mensagem que nós temos essa noite. Tá bom? Bom, Atos 21, eu vou ler a parte B do verso de número 13. Se você achou, diga amém. Se você não achou, diga misericórdia. Eu sei que a maioria está com a Bíblia aí, celular, tablet, vai achar bem rápido. Mesmo assim eu aguardo. Atos 21, o verso de número 13, a parte B. Quando nós falamos a parte A, é a primeira parte do versículo. B, quando se fala a parte C, é que se divide o texto, o verso, no caso, em 3 pedaços. Nesse caso aqui, eu vou ler da metade, aonde Paulo diz assim: porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, queridos, quando a gente, como a irmã Michele já disse, nós estamos com um culto de missões. Pela manhã o pastor Carlos já nos transmitiu uma mensagem de Deus sobre missões, e é muito comum no nosso meio, quando nós fazemos um culto de missões, a gente, normalmente, no meio que eu digo, é meio evangélico, não só na Central do Rio de Janeiro, mas a gente tem o costume de convidar missionários para compartilhar aquilo que eles vivenciaram no campo missionário, qual é a visão, o seu chamado. É muito comum, e isso permeia as mensagens sobre missões, que há 3 modos de se fazer missões. Um é orando, o outro é contribuindo e o outro é indo. Ou seja, nós temos diversas coisas que nós podemos falar em missões, e quando nós tanto ouvimos um missionário que já foi para um campo missionário, quando ele traz as suas experiências, e se observarmos bem, a mensagem do missionário é sempre a mesma mensagem, são experiências do campo, não são mensagens carregadas de cunho teológico. Muitos dos missionários, inclusive, erram nas suas argumentações teológicas, mas eles trazem experiência. Então é muito comum, ao ouvirmos as experiências de missionários, de pessoas que foram para outros lugares pregar o evangelho, que sofreram, que padeceram, que tiveram dificuldade, transmitir uma mensagem para nós, os ouvintes da mensagem, como algo assim meio que inatingível. Na verdade, a gente passa há muito tempo uma crise no meio evangélico, que é muitas vezes desapercebida por grande parte, mas aqueles que são observadores, que são estudiosos, vão se atentar que de um tempo para cá Deus tem trabalhado de uma forma diferente, mas muitas mensagens elas transmitem para a gente que é algo inalcançável. Quando nós ouvimos alguém contando uma experiência espiritual, sobrenatural, de um dom de língua, de profetizar, seja alguma coisa, a gente tem uma ideia que aquilo é para aquele cara.
Quando a gente vê um pregador, ele sobe, e há pregadores que gostam de valorizar a sua mensagem. Irmão, tu não sabe a luta que eu passei a noite toda em jejum e oração, quando vim para cá o carro deu 3 capotadas, e aí me botaram arma na minha cabeça, aí a gente fala assim, rapaz, esse cara é um super-homem. A mensagem que muitas vezes nós, pastores, não só nós, os 3 que estão presentes, mas de forma geral, ou missionários, ou seja, aquele que impunha o microfone, muitas vezes nós transmitimos uma mensagem que aí, para o ouvinte, para aquele que é só membro de uma igreja, que não tem cargo, e que almeja a fazer alguma coisa, a mensagem é algo assim, cara, eu não estou nesse patamar, é algo muito espiritual para mim. A gente tem essa noção, e quando se fala de missões, então, que nós trazemos os missionários, e nesse caso aqui não, há muito tempo, normalmente a gente tem usado, vamos dizer assim, a prata da casa, né, os pregadores da casa. Quando a gente ouve mensagens assim, a gente parece assim, cara, eu nunca vou conseguir chegar lá. Lembro-me bem do início da minha caminhada na fé, eu ouvia muito Josué Irion, nós ouvimos naquele CD e tal, e aí você ouvia ele contando das experiências na China, nos países comunistas, também na Disney, enfim, toda aquela mensagem, e aí a gente fica, aqueles mais ávidos por fazer alguma coisa, ficam até motivados, mas ao mesmo tempo pensam assim, será que eu consigo chegar lá? Aqueles que estão estagnados na fé, que muitas vezes não são incomodados por fazer algo, a barreira fica maior. Mas eu quero dizer uma coisa para você essa noite, eu não vou contar experiências do campo missionário, até porque eu não fui para um campo missionário para fora. Possivelmente vou compartilhar experiências que eu já vivi na fé, mas a mensagem que Deus colocou no meu coração desde o início, quando a Michele me comunicou, que eu tinha a responsabilidade de trazer a mensagem hoje, foi que cada um de nós temos uma missão. Você tem uma missão. A missão de pregar o Evangelho não é só do pastor Carlos e dos seus auxiliares. A missão de pregar o Evangelho foi dada a cada um de nós. Mas como eu faço isso, pastor? Essa é a grande preocupação. Ou seja, como eu falei, muitas vezes a gente escuta e fica assim, cara, mas como que eu posso fazer algo se eu não tenho a capacidade desse cara? Eu não fiz teologia, eu não prego como ele, eu não canto. Ou seja, a gente tem essa mania de se tornar um vira-lata da fé, onde nós olhamos as pessoas e botamos elas num patamar muito alto. Mas Deus mandou te dizer esta noite, que Ele escolheu foi você. Deus mandou essa noite aqui uma mensagem para dizer para você que Ele quer usar você. Ele não quer usar a Michele, Ele não quer usar a Maria, Ele quer usar a cada um dos presentes aqui esta noite, e Ele tem essa mensagem, e se eu fosse você, eu já começava a anotar para não esquecer, para você não esquecer do que Deus tem para a tua vida, porque você e eu, nós temos uma missão, e ela é possível a cada um de nós. A Bíblia diz em Efésios 4, versículo 11, que Deus chamou um para apóstolos, outro para profeta, outro para mestres, outro para doutores. Ou seja, existem multiformes ministérios na obra de Deus, e muitas vezes a gente precisa entender qual é o meu chamado. Eu preciso entender qual é o meu chamado, mas uma das coisas principais que nós precisamos ter em relação a entender qual é o chamado, é uma coisa muito importante que nós vamos aprender na vida de Paulo. No versículo de número 4, eu vou destacar a primeira coisa que eu vejo que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele é o perfeito missionário, ele já tinha feito 3 viagens missionárias, e agora ele estava voltando para Jerusalém. Ele estava voltando para Jerusalém trazendo ofertas missionárias, para poder ajudar a igreja de Jerusalém. E no caminho de Jerusalém, ele foi passando por alguns lugares. No versículo 4, ele está na cidade de Tiro, é um porto, e ali ele passou alguns dias, enquanto estavam os navios descarregando, porque o navio quando descarregava, levava dias, não se descarregava só de uma vez. Inclusive havia homens que trabalhavam nisso e eram contratados só quando chegavam os navios. No versículo 4, nós vemos assim: havendo achado os discípulos, demoramos-nos ali 7 dias. Quantos dias ele ficou em Tiro? 7 dias. E eles pelo que, gente? Me ajuda aí. Movidos pelo que? Recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém.
Os discípulos que estavam em Tiro, durante 7 dias de convivência com Paulo, sabendo que ele iria voltar a Jerusalém, diziam para ele: não volta, não vai para lá. E eles disseram na carne, gente? Eles eram homens de Deus, eram discípulos do Senhor, sim ou não? Sim, eles eram discípulos, eles falaram pelo Espírito. E a palavra no Espírito aqui no grego está falando do Espírito Santo. Ali está tudo em caixa alta, mas possivelmente na sua tradução, se tiver caixa alta para maiúscula, está Espírito com letra maiúscula. Vê se na tua Bíblia está assim. Porque no original grego é a palavra. Ou seja, esses homens, pelo Espírito, disseram para Paulo: não vá para Jerusalém. Mas Paulo tinha uma missão. Paulo tinha uma missão, e antes dessa missão, ele tinha uma coisa muito importante. Bom, que eu vou falar até no final, fique ligado aí, não dorme não, hein? Agora eu quero ir com vocês até o versículo 11, porque depois Paulo saiu de Tiro, ele continuou, mesmo com os irmãos, homens de Deus, falando: não vai para Jerusalém, mesmo com os irmãos dizendo assim: Paulo, não, fique aqui, ele mesmo assim, ele continuou a sua viagem. Ele chegando lá na Judéia, ele foi para a casa de Filipe, que era um dos diáconos que foram escolhidos lá no capítulo 6, e ele ficou alguns dias. No versículo 10, vocês vão ver que ele ficou muitos dias, aí até que enfim vem um profeta. Fale comigo, um profeta. Esse profeta era de Deus, o nome dele era Ágabo, está aí no versículo 10, no versículo 11 diz assim: vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ou seja, a cinta, e ele ligou os seus próprios pés e disse: isto diz quem, gente? Está na tua versão assim? Se não tiver, pode ler ali. Isto diz o quê? O Espírito Santo. E isto que os judeus, aqui na minha versão está assim: assim os judeus ligarão em Jerusalém o homem a quem pertence esta cinta, e o entregarão na mão dos gentios. Quem eram gentios? Eram os não judeus. Versículo 12: quando ouvimos isto, rogamos-lhes tanto nós como os daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Gente, aqui o autor do livro de Atos é quem? Vamos ver como vocês estão de Bíblia. Quem é o autor do livro de Atos? Quem? Quem é o autor do livro de Atos? É o mesmo autor do Evangelho de Lucas. Quem é? Lucas. Lucas era companheiro de viagem de Paulo. Possivelmente todo o relato que ele tem para escrever, o Evangelho de Lucas, ele ouviu de Paulo. E é ele que diz aqui: quando ouvimos, ou seja, inclusive Lucas, o que escreveu o livro de Atos, ele rogar significa insistiu juntamente com aqueles: Paulo, não vá a Jerusalém. Versículo 13, nós já lemos. Então Paulo respondeu: que fazeis isso, chorando e magoando o meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Queridos, uma das coisas que nós precisamos ter para fazer missões, para cumprir o chamado que Deus tem na nossa vida, é convicção. É a certeza de quem nos comissionou, é a certeza de quem falou conosco. Eu, pensando nesse texto aqui, eu lembrei de 2 jovens aqui na igreja. Na época eles eram os líderes dos jovens. Um está já no céu, que é o Gabriel, o outro era o Jackson. O Jackson hoje, além de ser vereador, acho que ele está no ministério, pastor, né? Não é isso? Está lá no ministério. E o Gabriel foi para o céu como missionário. Lembro-me que eles chegaram naquela salinha ali da frente, e eles falaram assim: pastor, nós queremos ir para o seminário. Deus está chamando a gente para ser pastor. Tu acha que fala assim: oh glória, é difícil ter jovens querendo um ministério, não é? É ou não é? Quantos jovens aí querem ser pastor? Precisa levantar a mão, senão o pastor vai ficar triste. Estou brincando. Vocês acham que eu fiz? Oh glória! Eu fui sincero com eles, eu falei assim: vocês não têm vocação para o ministério. Aí qual foi o louvor que tocou no fundo?
E se abateram. Aí eu comecei a falar de várias coisas de sofrimento, eles só me ouviram, levantaram e foram embora, varão. Aí eu fui para casa, em casa aquilo ficou me incomodando, eu fui orar. Aí depois eu chamei os dois de novo, no domingo seguinte, falei assim: não deixe ninguém dizer para vocês que vocês não têm chamado. Não deixe ninguém dizer para vocês que vocês não têm a capacitação para o ministério, a não ser que não foi Deus que chamou vocês. Nem eu que estou falando aqui para vocês, se eu virar a cabeça daqui a pouco e dizer assim, ó, sai daí vocês, nem crentes são, não deixe ninguém jamais dizer para você que você não tem vocação, a não ser que Deus não o chamou. Os dois até se emocionaram, e depois um foi para missões, e o outro está lá na terra, no ministério pastoral, porque eles tinham certeza da sua vocação, ainda que se abateram com aquele que eles mais esperavam, que eu era aquele que estava sempre motivando eles, e eu não fiz aquele tipo de teste, como muitas vezes eu fiz, com as pessoas falavam, tá, para ver a reação, eu não fiz, eu fiz de coração, só que eu fui igual o profeta Natan, rei Davi, eu quero construir um templo, aí o que Natan fala? Vai lá, Davi, constrói, ó, Deus é contigo, deixa ninguém parar. Aí quando Natan chega em casa, Deus fala assim, vai lá e fala para o meu servo que ele não vai construir nada, quem vai fazer é um descendente dele. Então eu fui igual o Natan, falei que não, mas depois quando eu for orar, não é que Deus falou comigo que eles seriam, eu entendi que aquilo ali, eu tinha que transmitir aquela mensagem para eles. Então, meu irmão, minha irmã, quando nós temos a convicção do nosso chamado, ninguém pode nos parar. Quando nós temos a certeza do que Deus quer para a nossa vida, não vai haver obstáculos e nem mensagem divina, porque quem falou aqui foi Deus, ou foi ou não foi, gente? Nós vimos aqui o pessoal de Tiro dizendo, ó, não vai pelo Espírito, não foi? Não é isso que está no texto? Aí depois nós lemos o pessoal aqui, lá na casa lá de Filipe, lá já na Judéia, dizendo, inclusive o profeta, fazendo, que hoje o povo gosta, ato profético, né? Ato profético, é terra, não é isso? Aí o cara fez a ligação lá, tudo de Deus. Ainda que você vai ouvir, que você no ministério, na sua vocação, você vai passar dificuldade. Se você tem convicção, nada vai te parar. Nada. Nem a falta de apoio dos pastores, nem a falta de apoio da igreja, porque o principal apoio que um missionário tem, vem do alto. O teu apoio vem do alto. Gente, a falta de convicção no meio cristão, ela é grande. Eu estive essa semana agora, eu fui convidado para participar dos vou nem falar, vou falar, mudar que senão eu ia errar, um aniversário de 60 anos, o aniversário de 60 anos do batalhão ao qual eu servi em duas graduações, e aí quando eu vi muitas pessoas que foram meus alunos, vieram falar comigo, aí a gente conversando, aí a gente chegou à conclusão que existe uma crise de liderança, a pessoa, nas Forças Armadas e tal, eu falei assim, não, a falta de liderança, a crise, ela é geral, e eu costumo dizer que uma das coisas que faz com que as pessoas, elas não se posicionem como líder, é a falta de convicção do que ela crê. Todos os mártires, todas as pessoas que morreram pelo Evangelho, esse Evangelho que chegou a mim e a você, eles morreram porque eles tinham a convicção que era Deus chamando. Todos nós aqui conhecemos Lutero, sim ou não? Já ouviu falar Martinho Lutero, né? A Reforma Protestante, essas paradas todas, né? Dia 31 de outubro, não é isso? Beleza? Mas antes de Martinho Lutero, existia um homem chamado John Hus, que era chamado de o Padre. Esse camarada, ele foi queimado na fogueira. Quando ele estava sendo queimado na fogueira, ele profetizou a vinda de Martinho Lutero. Ele morria na chama ali, mas como se ele não estivesse sendo queimado, ele profetizava que aquela chama não iria parar o ministério. A convicção, ela nasce no coração daquele que realmente teve encontro com o Senhor. É por isso que eu gosto muito da frase, essa frase está desde lá do início, quando eu pensei até de dar baixa das Forças Armadas para poder ser
missionário e Deus mostrou é por isso que Deus confiou essa mensagem para compartilhar com vocês, que todo aquele que é nascido de novo, ele tem uma vocação missionária, ele tem um desejo de ganhar almas. Se não existe no teu coração, se não existe no meu coração, um desejo de ganhar almas para o Senhor, é sinal que nós não nascemos de novo. Mas vamos continuar. Gente, no versículo 3, a parte final, diz assim, Paulo fala, ainda morrei em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus, ou seja, a convicção que é o Senhor que deu a vida por mim, que me chamou, ela não vai me deixar parar mesmo diante da morte. Continuando, ele chegou em Jerusalém. No versículo 18, diz assim, no dia seguinte, Paulo foi em nossa companhia ter com Tiago, e compareceram todos os anciãos. Versículo 19, havendo-os saudado, contou-lhes por uma coisa que por seu ministério Deus fizera entre os gentios, ou seja, aqui estava tendo um culto missionário. Ele estava compartilhando o que Deus fez por meio dele, por onde ele passou. Versículo 20, eles glorificaram a Deus, disseram, bem vês, irmãos, aí, depois de glorificar, aí eles entraram numa questão que estava acontecendo em Jerusalém. Bem vês, irmãos, quantos milhares há entre os judeus que têm crido, e todos são zelosos da lei. Só para a gente ganhar tempo, Paulo acabou de compartilhar com a liderança, porque nesse momento aqui era a liderança, ele estava levando as ofertas e começou a compartilhar com o resultado das missões que ele fez pelos países. E aí, a liderança, principalmente Tiago, que era o pastor de Jerusalém, ele chega para Paulo e fala assim, olha só, muitos judeus se converteram. A igreja de Jerusalém, ela estava composta por judeus messiânicos, ou seja, judeus que se converteram, mas eles ainda continuavam indo ao templo, os próprios, no início. Quer ver uma coisa? Lá em Atos, logo no início, quando Pedro e João estão indo ao templo, eles estavam indo ao templo, aí aconteceu a cura do coxo, lembra disso? Amém, igreja? Ou seja, eles ainda continuavam com as mesmas tradições. As igrejas fora de Jerusalém, não, elas estavam sendo, na sua grande maior parte, de gentios, ou seja, pessoas que não eram judeus. Então, quando Paulo chega em Jerusalém, o que estava acontecendo em Jerusalém? Tinha um burburinho, que Paulo estava pregando contra ser judeu, dizendo que o judeu tinha que se deixar de ser judeu, e não era isso, ele só dizia o que foi decidido lá em Atos capítulo 15, que foi um concílio, entregando a mensagem, que o gentio não precisava se circuncidar, o gentio não precisava cumprir as leis do Antigo Testamento, que era coisa que foi decidida pela igreja, mas o que acontecia? Um burburinho. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Paulo foi avisado que ele não deveria voltar para Jerusalém, o alerta era que ele ia passar muitas lutas, muitas dificuldades. E, ou seja, mesmo assim, nós estamos vendo que ele teve a convicção de ir. E eu digo uma coisa para vocês, a maior dificuldade que Paulo enfrentava era com a própria igreja. A maior dificuldade era com a própria igreja. Sabe com o quê? Com o famoso disse-me disse. Deixa eu falar uma coisa para você, de repente no teu coração já está ardendo, a vontade de fazer algo para Deus, e muitas vezes você fica pensando assim, o que vão pensar? O que vão pensar de mim estraga muita coisa, gente. O que acham do que eu estou fazendo, impede um montão de gente de fazer as coisas do Evangelho. Sabe por quê? A gente sempre, desde criança, estamos preocupados em angariar a simpatia dos outros. E isso nós levamos para toda a vida, inclusive para o ministério. E isso tudo vai contra aquilo que eu falei que principalmente um missionário tem que ter, convicção. Quando eu tenho convicção do que eu tenho para fazer, eu não vou me preocupar se as pessoas pensam diferente de mim. Eu não vou me preocupar se as pessoas levantam fofoca contra mim. Eu não vou me preocupar se o que eu faço está no primeiro lugar, no trend top do X, que agora não é mais Twitter. Não se preocupe em ibope. Não se preocupe em ter a satisfação de todos. Se preocupe em agradar o Senhor.
Tatue isso no teu coração. Bote bem gravado no teu coração. Eu tenho a convicção de quem me chamou, e eu não preciso me preocupar em ficar agradando aos homens, eu tenho que agradar ao Senhor. Eu não estou falando aqui ser o antipático, o antissocial, o mais espiritual de todo mundo. Eu não me misturo, eu não falo com ninguém, não é isso. É não dar ouvidos àquelas mensagens que muitas vezes vão te parar. Ontem eu estava com uma pessoa, e a pessoa falou assim: por que tem gente que às vezes com uma palavrinha só ela te abate? Às vezes uma palavrinha só. Às vezes as pessoas olham para você: o que você? Chamado? O que você vai fazer isso? Sai daí, eu já tentei isso várias vezes. Não, você não tem chamado. Então tem pessoas que ela tem essa facilidade de falar algo e te abater. Então, se nós ficarmos presos ao que as pessoas vão falar para a gente, esperando apoio, poxa, eu fui, ninguém me apoiou. Poxa, eu já vi gente assim: rapaz, eu fui lá e ninguém me deu, nem orou por mim, ninguém me deu uma oferta. No projeto Piauí, não tem lá, o pessoal pede, né? Bota o Pix, não é isso? Para poder ajudar as pessoas. Realmente, gente, Deus, ele não precisa de dinheiro, mas nós precisamos, a gente tem que fazer as coisas. Muitas vezes, aí a gente pede o apoio às pessoas. Não espere apoio das pessoas. Não espere apoio. Não espere apoio das pessoas para fazer, porque Paulo não teve apoio. Ele estava trazendo dinheiro para a igreja de Jerusalém, e as pessoas em Jerusalém estavam querendo matá-lo. Ele deixou ainda o pastor Tiago numa enrascada. Olha aí comigo aí no versículo 22, que diz assim: que se há de fazer, pois? Ali, que faremos então? Eu até fiz um vídeo sobre isso, sobre decisão de pastor. Às vezes as pessoas pensam assim: por que o pastor tomou aquela determinada decisão? Ele recebe Paulo, que todo mundo em Jerusalém, a igreja, que ele fala que é a igreja, os judeus que não eram da igreja queriam matá-lo, mas o pessoal da igreja estava questionando. Rapaz, esse cara está querendo tá pregando outra coisa, a Bíblia não fala nada disso. Aí o pastor Tiago recebe Paulo, e aí fala a todo mundo, ele fala assim: o que nós vamos fazer? Olha o pastorzão, na onça, como a gente diz lá no Corpo de Fuzileiros Navais, na onça é, como o que é? Já explicou para a namorada o que é na onça, né, fuzileiro? Não sabe o que vai fazer, estou pronto para morrer. E aí, ele de um lado tinha os membros judeus messiânicos que queriam sacramentar Paulo, e tinha outro lado Paulo que acabou de dizer que não é nada daquilo. E aí o que ele faz? Pega Paulo e fala assim: tem 4 camaradas aqui que vai fazer voto de Nazireu. Vai lá com ele no templo e patrocina, financia a oferta deles, para mostrar para eles que você não deixou de ser judeu, você só está pregando a verdade. Então, quando nós vamos fazer a causa de Deus, a gente tem que ter essa ideia, que a gente vai correr o risco de desagradar as pessoas, então ao mesmo tempo nós não vamos ter que esperar as pessoas nos aprovarem naquilo que Deus nos chamou. Sobre ouvir, gente, sobre ouvir coisas, deixa eu deixar uma mensagem aqui para todos presentes, independente de vocação ou não, isso é importante. Jairo, ele estava com a sua filha no leito de morte. Ele sai desesperado atrás de Jesus. Quando ele encontra Jesus, ele não quer saber de título, ele era o principal da sinagoga. A palavra arquê, que é colocada antes da função dele no grego, significa que ele era o cara. Ele se joga diante do Senhor, ele esquece tudo, aí ele fala, aí Jesus: tá, eu vou na tua casa. Jesus vai indo. Quando está indo, aí acontece da mulher do fluxo de sangue ser curada. Aí atrás, eu fico pensando às vezes em Jairo, falo assim: rapaz, não vai. Eu até pensei nisso. Jairo está lá, ele fala com Jesus primeiro para curar a filha dele, e a mulher do fluxo de sangue chega depois e é curada primeiro. Às vezes acontece isso, não acontece? A gente está na obra um tempão buscando, aí o irmão chegou ontem, já sai abençoado. Tem gente que desanima da obra por causa disso. Tem gente que desanima: pô, esse cara entrou, outro dia já foi vocacionado. Aí quando acaba de curar ali, que Jesus está conversando com a mulher, quem me tocou, aí foi eu que eu fiz isso e tal. Aí chega alguém e fala assim: por que incomodas o mestre? A tua filha está morta. O texto diz, Marcos falando: e tendo ouvido o Senhor, a palavra tendo ouvido no grego é ouviu sem dar atenção.
Ou seja, Jesus também ouviu o que o homem falou. Jesus também ouviu, só que aquela mensagem de morte, aquela mensagem de desânimo não chegou no coração, e ele logo socorreu Jairo, que ele diz assim: não temas, não temas, continue crendo. Irmão, todas as palavras que tem te desanimado, em nome de Jesus agora eu digo, lança por terra. Não deixa as palavras de desânimo, sempre vai surgir, gente, e não vai surgir fora não, irmão. Eu não estou dizendo que a igreja tem que parar, não é falando, é para gente, as coisas vão surgir no nosso meio. Ou, quem que falou assim para Jesus? Jesus está lá falando, eu tenho que ir a Jerusalém, vou ser crucificado, o Filho do Homem vai ser entregue na negócio. Aí, um foi, levantou e falou assim: não, mestre, para, isso nada vai te acontecer. Quem falou isso? Foi os romanos? Foi um demoniado? O demônio estava até ali perto, né? Mas não estava demoniado não, né? Foi um ímpio? Foi um filisteu? Quem que falou isso, gente? O pessoal aqui é bom de Bíblia, hein? Bom de Bíblia, isso aí. Foi Pedro, que era assim com o homem, ó. E foi ele que falou assim: mestre. Então, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não deixa a tua convicção esfriar. Não deixa o teu chamado esfriar. Se prepara, porque vai ter gente do teu lado dizendo assim: não vai para Jerusalém. Não vai fazer isso. Sabe por quê? As pessoas são até de Deus. Elas estão preocupadas com o teu interesse. Elas estão preocupadas com você. Elas não são maldosas. Sabe por que isso, gente? Muitas vezes Deus permite. Por isso que aí agora eu vou chegar no ponto que de repente você se questionou: pô, mas os discípulos lá de Tiro falaram pelo Espírito. Aí depois você vê o profeta dizendo o que aconteceu. O profeta não falou que não era para descer, mas Lucas e os outros falaram assim: Paulo, não vai não, Paulo, vai ser cerol. Homens de Deus, o cara que falou, que foi o que escreveu o livro que hoje a gente está lendo para poder Deus falar com a gente. Então, essas pessoas estavam preocupadas com Paulo. Pedro, quando fala para Jesus: não vai não, mestre, isso não vai te acontecer, ele também estava preocupado. Mas eu vou dizer uma coisa para você: maior preocupado comigo e contigo, com o teu chamado, com o meu chamado, é o Senhor. E é Ele que não nos deixa parar. É Ele que faz arder no nosso coração a convicção para a gente continuar fazendo. É Ele, é por Ele, para Ele são todas as coisas. É por isso que nós não podemos desanimar. Queridos, para a gente, ainda continuando, eu quero ler com vocês versículo 30 e o 31. Alvoroçou-se toda a cidade, e houve ajuntamento do povo. Agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Os eruditos, os especialistas nessa passagem aqui, dizem que ele foi arrastado e o templo tinha cerca de 15 degraus, mas não era degrau baixinho não, era degraus largos. Já viram? Quando você, aqui é uma coisa para a gente entender mais ou menos. Quem já foi aqui na Presidente Antônio Carlos, tem o Ministério do Trabalho, uns prédios suntuosos, grandes, não é isso? Não tem uns degrauzão largos, né? Tem degrau que você sobe, não dá para ir já botar no outro, não, tu tem que dar mais um passo para depois subir, não é? Cada degrau parece uma plataforma. 15 degraus, Paulo foi arrastado. 31. Procurando eles fazer o que com Paulo? Matá-lo. A multidão estava cega, querendo matar. O que aconteceu? Nesse negócio de cumprir o voto, ou seja, Paulo entendeu o que Tiago queria. Realmente, Tiago quer apaziguar. Muitas vezes a gente precisa entender a decisão da liderança. Pô, o que está acontecendo aqui? Está abrindo, eu não concordo com isso, mas tem. Está na dúvida? Não, isso aí, assiste lá o vídeo, fazer uma propaganda. O que acontece? Ele atendeu o chamado de Tiago para poder ir no templo, mas chegando lá no templo, aqueles que perseguiam Paulo desde a Ásia disseram assim: ele viu Paulo na cidade com um gentil. Eles foram e disseram que Paulo introduziu esse gentil no templo, na parte que só judeu podia entrar. O que aconteceu? Toda a turba ficou cega, querendo matar Paulo, e ele foi arrastado pelos degraus, e já iam matá-lo se o comandante da corte não intervisse. Nesse ponto aqui,
Muitos que acompanharam a volta de Paulo a Jerusalém, a sua missão de volta a Jerusalém, diriam assim: está vendo aí? Desobedeceu. Está vendo aí, ó? Deus falou para não fazer isso. Preste atenção que isso é sério, gente. Muitos, eu não estou dizendo que disseram isso, tá, gente? Eu estou contextualizando para a gente. Muitos possivelmente poderiam dizer: está vendo aí, ó? Deus usou gente lá em Tiro, Deus usou profeta, a igreja orou com ele, disse para ele não descer, e ele desceu. Sabe por que está sofrendo? Deus está pesando a mão, está fora da direção de Deus, está fora da direção de Deus. Em Atos capítulo 9, quando tem a conversão de Paulo, que até então se chamava Saulo, ele fica cego, por causa da visão, e ele é levado para uma rua em Damasco. Aí Deus envia o Senhor Jesus, ele envia um discípulo, mas ele, antes de enviar, ele diz assim: ele é um escolhido meu para padecer necessidade, para sofrer as lutas pela minha causa. Muitas vezes a gente acha que as coisas de Deus, elas não vão ter lutas. Muitas vezes nós achamos que fazer as coisas de Deus não vão ter dificuldade. Ah, pastor, está pronto, agora só falou isso, eu já não queria mesmo, vou ficar aqui sentadinho no meu lugar, ou então vou ficar só torcendo aqui, vou ficar no ministério de oração. Vou ficar no ministério de oração. O senhor falou que tem gente que vai, gente que contribui e gente que ora, então vou ficar orando. Lembro-me uma vez que nós fizemos um acampamento aqui na igreja, com jovens e adolescentes. Aí separamos o grupo, aí falou assim, ó, um grupo vai fazer isso, aí vai ter um grupo de oração. Aí teve uma galera que levantou a mão, eu já conhecia bem a galera, eu disse assim: você vai orar? Você costuma orar? Não, pastor, é que eu quero ficar orando. Aí mas por que você quer ficar orando? Não, é porque eu quero ficar orando. Mas você ora todo dia? Não, pastor, é que eu quero ficar orando. Tantas coisas que nós falamos, daqui a pouco a gente entendeu que as pessoas que queriam ficar ali na oração era porque elas preferiam achar que a oração é só ficar sentado. Não preciso ir, não preciso subir lá, não preciso meter a mão no bolso. Irmão, se a gente encarar a oração a sério por missões, é mais ferrenho de que ir e mais de que orar. Já reparou como a gente rebaixa a oração? Quer ver como eu e você rebaixamos a oração? Quando a gente tem alguma coisa, fala assim: pastor, não dá para eu ir não, tá? E também não dá para eu contribuir não. Eu vou ficar aqui numa oração. Eu só posso orar. A gente é inconsciente isso, cara. Eu já me peguei fazendo isso, a gente faz isso. Ah, não dá para fazer. Eu só posso orar, então você pode tudo. É aleluia mesmo. Se você pode orar, então você pode tudo. Porque quando o texto que o pastor Carlos terminou de manhã diz assim: rogai ao Senhor da seara para que mande. Engraçado, cara. O texto, eu sou apaixonado por isso, cara. Eu falo, que texto maravilhoso. Não só esse, eu acho que é todos. Fora os côvados e as medidas que são chatinhas, né? O pessoal que lê Bíblia sabe que os côvados, eu falo, Senhor, tem misericórdia, mas essa parte aqui é chata. Não é não? Eu, Adriano e Davi, lendo o texto lá, chegando na genealogia, a gente, vamos para aqui, para cá. Você não está em pecado. Tem que ser, gente, por isso que eu falo ser evangelho simples, é sincero, tem parte, textos. É ou não é chato? Sincero. Não, pastor, não faz não, que o senhor está em pecado. Não estou não, irmão. Ali é uma escritura judaica para judeus. Só que a gente tem que adaptar, por isso que a gente precisa estudar e ler e tal, e tem sua importância. Tem sua importância e tem muita importância. Mas eu sou apaixonado, cara. O cara da seara, pensa aqui comigo, o Senhor da seara, ele é dono da seara, e ele diz assim: eu sou o dono, ó, você é meu servo, a seara é grande, tá? Você ora para mandar mais. A seara, aí ele podia falar: a seara não é tua?
Estão entendendo, gente? Gente, olha só. Eu lembro, no início da minha fé, eu grifava, eu ainda tenho minha Bíblia lá toda rabiscada assim. Aí eu lembro que um irmão falou assim: rapaz, ainda bem que você está aqui, que ele era lá de... É músico também, tá? É músico. Foi um dos meus pais, uns que me acompanharam no início da caminhada, era praça especial também. Ele falou assim: lá na minha terrinha, se passar a caneta dessa aí na Bíblia, dizem que está passando batom na boca de Deus. Gente, é falta da pessoa entender que não é isso. Tem gente que... Será que Jesus fazia número 1 e número 2? Tem gente que isso, pastor? Ele fazia, ele comia e bebia água, gente. Está entendendo? É por isso que eu falo, evangelho simples, é entender que é vida. Evangelho não está longe de mim, de você, não é vida. Amém, igreja? Então, agora volta aqui, só para vocês entenderem, porque às vezes eu vou falar em seu carro. Rapaz, esse pastor é herege. Vai lá, eu sou o dono da seara, e estou falando assim, ora. Ele podia falar assim: vem cá. Se é com o Luiz, ele fala. Se é com Deus, ele vai falar assim: não vou falar nada não, senão ele vai pesar a mão em mim. Mas com o Luiz, ele vai falar assim: ô Luiz, não é teu? E eu que tenho que pedir para as pessoas virem? Por que será que Deus fazia isso, hein? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Porque Deus, Ele é maravilhoso, cara. Ele quer que eu e você participemos, porque a seara também é nossa. Diga assim: a seara também é minha. A seara também é tua. Pode ter certeza. Então, se você só posso orar, pastor, então você pode tudo. Aí, voltando lá os jovens e os adolescentes que eu comentei, e aí se nós encararmos autenticamente, Senhor, eu vou ficar só orando, Deus vai fazer, além da gente orar, contribuir e ir. Aí eu quero ir para a parte final, que eu falei lá no início. Versículo 13 de novo. A parte B do versículo de novo. Se você não anotou nada agora, anota agora. Paulo diz assim: porque eu estou pronto. Querido, convicção, certeza que vai ter lutas. Muitas das lutas são próximas de nós, pessoas que estão aqui com a gente, ou lá na tua igreja, seja lá onde for, tá? Não é, vai ter dificuldade. Algumas pessoas vão dizer assim: tá vendo aí, ó, não está ouvindo, está fora da direção de Deus. Mas sabe por que Paulo foi para Jerusalém? Porque ele tinha a certeza, e eu já falei a convicção, que ele tinha um chamado. E aí, é o que eu quero que você saia daqui essa noite que você também tem um chamado, e o teu chamado, ele é particular, ele é individual. Nem todos aqui vão conseguir subir na tribuna, pegar um microfone e falar durante 45, 30 minutos. Compartilhar a experiência. Pega de surpresa, não dá tempo de respirar. Mas não dá um frio na barriga aqui? A perna não treme? Não treme? O casal líder do jovem, quando vem aqui, ele fica até empurrando para a Giovana. Fala, Giovana, fala tu. Não é, Giovana? Dá ou não dá? Dá, gente, dá em mim. Por quê, gente? Uns são chamados para ser pastores, outros são chamados para tocar aqui, outro ali. Você já reparou que a banda, vamos botar a banda assim para todo mundo entender, ela é tremenda. O cara da bateria, ele tem uma personalidade, não estou falando de Lucas não, baterista de forma geral, ele tem uma personalidade, uma forma de negócio. Se a gente tirar o som de cada negócio, fica assim, aqui, aí o outro aqui, aí junta isso tudo e faz a harmonia, a sinfonia, ou seja, algo. Os músicos aí também, algo, ou seja, se casam, não é isso? É ou não é? E a gente escuta uma coisa legal. Agora imagine se só tivesse baterista, se só tivesse o guitarrista. Claro, os caras bons eles vão tocar, mas não fica bom, pode tocar, mas não fica aquela coisa agradável. Nem todo mundo será pianista, nem todo mundo será baterista. Cada um tem uma vocação. Você tem um chamado específico.
De repente você não vai para outro país, mas você vai para a escola. De repente você não vai para outra cidade, mas você vai para o teu trabalho. De repente você não vai para outra nação, mas você vai para casa. Você tem um vizinho, você tem um amigo no trabalho, você tem um amigo no colégio. Nós temos um campo missionário do nosso lado. Todos nós temos um campo missionário ao nosso lado. Alguns vão desenvolver seu chamado pela internet, outros vão desenvolver seu chamado ensinando a palavra, outros vão desenvolver seu chamado tocando, pregando, cantando, mas todos nós temos um chamado. E à medida que você e eu identificarmos o chamado, deixa eu dizer uma coisa para você. Você acha, se você olhar lá embaixo, nós lemos o 30 e 31, a partir do 37, vou ler o 36 aqui. Pois a multidão seguia gritando, mata-o. A multidão gritava, falava o que, gente? Mata-o, mata o cara. Aí o que ele faz? 37. Quando estava para ser introduzido na fortaleza, ou seja, a guarda estava tirando Paulo, que ele ia morrer, a guarda romana, tirou Paulo do meio da multidão, e a multidão querendo, o que a multidão dizia? Aí tirou, aí quando ele está entrando, se livrando dentro da fortaleza, Paulo diz ao comandante, é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele, sabes o grego? Ele ficou espantado, Paulo tinha uma inteligência tremenda, não és porventura o egípcio que há poucos dias se fez, aí, versículo 39, mas Paulo lhe disse, eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, rogo-te que me permita, bota aí o 39 o pessoal vê, vamos, 39, isso, obrigado, uma importante cidade, peço ao Senhor que me permita falar ao povo. Irmão, Paulo queria falar com aqueles que queriam matá-lo. Paulo queria falar do Senhor para aqueles que queriam matá-lo. Enquanto eu e você, qualquer pessoa que se converte, não encontra seu chamado, não consegue ter a felicidade que esse homem estava tendo, depois de ter sido quase morto, de ter sido visto como um bandido, e ele queria falar, ou seja, nada impedia ele de falar, nem ameaça de morte. Se você está aqui essa noite, e você ainda não tem convicção do teu chamado, eu quero orar por você, para que dentro de você haja uma convicção, uma certeza do teu chamado, ao ponto de nem a ameaça de morte roube a tua felicidade. Se você ainda não sente isso, eu quero orar por você. Volto a dizer, você não vai ser enviado por essa igreja para outro país, pode ser que seja, mas não nesse momento. Você não vai ser enviado para fazer um trabalho no presídio. Eu já falei aqui no dia do pastor, que eu fui convidado, inclusive as primeiras almas que eu batizei foi no presídio, primeira Santa Ceia que eu ministrei também, mas não era meu chamado ali, eu não consegui ficar ali. De repente você não vai, Deus vai te orientar, mas quando você entender qual é o teu chamado, nada vai te parar, nem os irmãos preocupados com você, dizendo, não faça isso, ninguém vai te parar, e é isso que Deus quer fazer, de mim e de você, imparáveis, nem as pessoas de Deus vão nos parar, quando a gente entender que o chamado é do Senhor. Eu quero orar por você, queria convidar a igreja a ficar de pé nesse momento. Eu lembro no início da minha fé, eu não podia ouvir um missionário contar testemunho, eu derretia, chorava direto, falava, não, vou ser missionário. Na época, fuzileiro, eu estava treinando para o curso de comandos anfíbios, aí eu pensei assim,
já tinha me convertido, vou aprender as técnicas de sobrevivência que eu vou para a África. A Adriana tem que ir embaixo da praça. Fala, vou, estou aprendendo, aprendi toda a rusticidade, vou sobreviver, não precisa de apoio. Aí eu pensava, Senhor, tal. Aí Deus foi trabalhando, Deus usou o pastor Carlos, Deus usou a minha esposa, que eu queria dar baixa do corpo de fuzileiros e queria ser missionário. E eu não dei baixa, mudei muita coisa, mas uma coisa mais importante foi, que eu quero que você entenda essa noite. Eu entendi que na Marinha, ali, era meu campo missionário. Hoje, até hoje, eu vou no quartel, o pessoal não chama o sub, o pessoal chama, chegou o pastor. Muitas almas, Deus nos deu a oportunidade de caminhar com elas. Não está longe de você ter o campo missionário. Quem disse que você tem que ser diácono? Você pode até ser. Quem disse que você tem que ser pastor? Deus pode até te colocar. Mas Oswald Smith, chamado Senhor Missões, era um canadense, disse assim: Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Ou seja, Deus tem uma missão para cada um de vocês. Eu quero orar especificamente por você que está passando crise com a tua vocação. Eu queria convidar a igreja a orar nesse momento. Eu queria te convidar, você que, poxa, eu nunca senti isso aí, pastor. Eu quero sentir isso, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero orar por você. Você que tem uma vocação e sente que precisa de uma capacitação do Senhor. Você é um missionário, todos nós somos missionários, só que alguns já entenderam e outros não. Então você está nesse processo de entendimento, ou você que já entendeu, mas estava desanimado, ouviu uma palavra que te desanimou. Eu quero orar por você. Alguém essa noite? Deus te abençoe. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe. Você quer ter certeza que nada vai te parar? Essa certeza não vem de homens. Pelo contrário, os homens vão dizer para você: pare. A certeza vai vir de Deus. Eu quero orar para que essa certeza de Deus venha sobre a sua vida. Há alguém essa noite que quer ter isso? Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe também. Mais alguém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Agora, você específico que entrou nessa porta aqui e ainda não entregou o teu coração para Jesus. Mais uma vez, pastor, mais uma vez, Deus vai me chamar. Deus está te chamando. Ele que te trouxe, e Ele quer te estender a vida eterna, quer te dar uma certeza que ninguém vai te roubar, a certeza da vida eterna. Há alguém essa noite que quer entregar sua alma para Jesus? Senhor, eu quero entregar minha alma para Ti. Hoje eu não quero ter convicção de nada não, nem todo mundo tem chamado no dia da conversão, mas se você quer morar no céu, você quer ter a certeza que vai morar a eternidade no céu, eu quero te dar essa oportunidade, ou voltar para Jesus, é hoje o dia. Se você está afastado, está frio, Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Mais alguém? É noite de salvação, gente. É noite de convicção. É noite da certeza que o Senhor está no nosso meio. Deus está nesse lugar, amém, igreja? Se Deus está nesse lugar, glorifica o nome dEle. Bata palmas, diga glória a Deus, aleluia, porque é Ele. É para Ele, por Ele são todas as coisas. Senhor, com essas palmas, com essas glórias a Deus, com esses aleluia, nós te exaltamos, porque Tu és o Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, porque ainda falamos de missões. Obrigado, aqui está a bandeira do nosso país, Senhor. Às vezes a gente quer ganhar tanto lugar, Senhor, e há tanto lugar aqui para fazer a obra. Tem lá em Queimados, tem lá no Piauí, tem no Catumbi, tem na Praça da Bandeira, onde eu moro, tem na Van Herve, onde mora a irmã. Às vezes a gente fica assim, Senhor, para onde a gente vai? Às vezes a gente fica assim, Senhor, o que fazer? Oh, aleluia! Mas eu quero te louvar, Senhor, que muitas vezes
A gente é como Abraão. O Senhor fala, sai da tua terra, a gente sai. E o Senhor não falou para Abraão para onde ele ia. E a gente não sabe, mas o que é o principal? Não importa para onde nós vamos, o importa é que nós ouvimos a tua voz, para voltar, para se entregar para o Senhor, para fazer a tua vontade. Ajuda, Senhor, ajuda a gente, Pai, guarda a gente, estende tuas mãos, pega na nossa mão, guia a gente, Senhor, onde o Senhor quer que a gente vá. O importante, Senhor, nos dá a força para dar o primeiro passo, para irmos. Os demais passos o Senhor vai nos guiar, eu tenho certeza disso. Capacita, Senhor, aquele que nunca teve uma experiência sobrenatural do chamado do Senhor, dá a ele agora em nome de Jesus. Agora, Senhor, nesse momento, Senhor, dá uma convicção, igual o Senhor deu a mim, a esse pastor, aquele pastor, e a muitos que estão aqui, lá atrás. Senhor, aqueles que já têm um chamado, faz lembrar do dia agora, Senhor, nesse momento. Todos aqueles que têm um chamado, faz lembrar agora, Senhor, daquele dia. Faz lembrar agora da tua voz que disse: vem, levanta-te e segue-me. Oh, aleluia, o Senhor nunca nos abandonou. Senhor, em nome de Jesus, nos fortalece, nos enche de ânimo e nos guia. E aqueles, Senhor, que estão desanimados, levanta o ânimo agora no nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, que se faz presente nesse lugar, que se faz presente em cada vida, Senhor, em nome de Jesus, faz-nos andar cada vez mais, olhando para o Senhor, para que as nuvens, as ondas, o fogo, nada nos pare, porque nós temos a certeza que o Senhor é o nosso farol, o Senhor é a nossa convicção, e nada vai nos parar, em nome de Jesus. E todos dizem...